Prosseguindo com a parte 2, então, do nosso projeto multiformulário, nós aqui concluímos o nosso formulário principal, que é o formulário que abre por primeiro, que abre a aplicação. Lembrando principalmente do conceito aqui da propriedade form style, que a gente colocou ele como MDI form. Todo tipo, estilo MDI form, a gente chama de formulário pai. Cada projeto vai ter um único MDI form. Todos os demais agora a gente vai chamar de MD Shield, que são os formulários filho, tá? Então esse é o conceito muito importante. Então o formulário principal está ok. O que nós vamos fazer agora? Criar um segundo formulário, então para a gente estar chamando dentro do nosso menu ou das opções dos botões aqui. Vou aqui em File, New, não vamos, Windows VCL Form Application Delphi é quando a gente cria um novo projeto. Aqui o que nós vamos querer é apenas um VCL Form Delphi, somente um novo formulário. Então é uma outra questão que tem que ser levada em conta, tá? A ideia nossa não é criar um novo projeto, sim só inserir um novo formulário. Então aqui, ó, VCL Form Delphi. Vejam que ele cria um novo formulário. Aqui eles abrem em abas. Cada nova unit, novo formulário, vai ser uma nova aba. E aqui eu vou agora partir dos princípios que a gente já conhece. Criei um novo formulário, vou salvar. Aqui ele vai pedir somente para salvar a unit, porque o projeto já está salvo. Então aqui, ao invés da unit principal que a gente já tem, eu vou chamar a unit sobre. Por quê? Porque a ideia é nós criarmos aqui, clicar aqui no menu ajuda, na opção sobre, ele mostrar lá uma janelinha lá, criado por, a data, enfim. Então, salvei. Também faço aqui o mesmo processo dos demais aqui, de colocar border icons, deixar só o xizinho, né? Não vou querer que ele seja redimensionável depois. Bem diferente do unit principal que a gente quer que ele seja, tá? Então, esse aqui entra nas características de formulário padrão, né? Sobre a propriedade name é muito importante, frm sobre, e também vou querer que ele abra a propriedade position no centro, então no meio da tela. E agora vem o X da questão. Aqui em Form Style eu não posso deixar ele como normal, eu vou colocar ele como MDI Tilde. Vejam que criei um novo formulário. Então o que eu fiz? Qual é o processo? Primeiro, parte 1. File, New, VCL Form, Delphi. Ok? Parte 2, salvar. Vai pedir para salvar a unit, você nomeia ela conforme cada formulário for necessário. E a parte 3, então, marcar as propriedades correspondentes, principalmente no border icons, no style, o caption, a mais importante, que é o form style. Todos os formulários que a gente for acrescentar dentro desse projeto vão ser MD Tilde, formulários filho, e então para abrir no meio, que é uma opção. Então esse é o procedimento. Vejam agora quando eu for executar, o que acontece. Executei o projeto, vou maximizar aqui. Ele está aberto aqui, esse formulário, e ele não vai ser possível fechar. Então, por enquanto, é isso mesmo que tem que acontecer. Então, o que eu tenho que fazer? Agora vamos para a segunda parte da configuração necessária para cada novo formulário, que é que impedir que essa janelinha ela apareça ao abrir e executar o aplicativo. Então, como é que eu vou fazer aqui? Ó? Vou em Project, Options, ok, foi embora. Project Options, que é a mesma opção lá que a gente vai quando também faz aqui a compilação do Delphi lá para a app, né? Onde é que eu vou ter que ir agora lá?
Então, vou no Project Options, vou na opção Forms, vejam aqui, do lado esquerdo, e olhem aqui que ele aparece a opção Auto Create Forms e Available Forms. Auto Create é formulários que ele cria automaticamente. Availables, formulários disponíveis. Com exceção do principal, os outros que eu for criando, eu vou ter que passar para cá. Porque o Auto Create, ele cria eles, como vocês viram lá, quando eu executo, já sozinhos. Observação importante, mantenha o principal sempre aqui. E o formulário sobre, então, todos os demais que a gente for usando, sempre vou aqui, então, e empurro eles, passo eles aqui com essa setinha para o lado disponível. Pronto. Agora, se eu executar esse projeto, ele já não vai mais estar abrindo automaticamente. Só que ainda vou ter que resolver a questão dele poder ser fechado com o X. Até vou fazer um exemplo rápido aqui. Vou colocar um botão aqui. Pretende fechar. Para ilustrar a situação de que nem adianta com o então, comando close aqui, que não adianta nem com o botão, ele não vai fechar. O que eu resolvi com o Available Forms lá é simplesmente, ó, ele não aparece, tá? Então, mas eu não consigo nem fechar nada. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que ir agora, selecionar o meu formulário em eventos e no evento onClose do formulário, onClose aqui, vou dar um duplo clique, eu vou ter que inserir, tem duas possibilidades de fazer isso. Num comando só, freeEng new, eu coloco aqui dentro o nome do formulário, que é frm sobre. É uma das opções, ou com duas linhas também, colocando action recebe free e o nome do formulário recebe new. Ou se usa essa linha única ou essas duas opções aqui, tá? As duas fazem a mesma coisa, que é liberar o formulário da memória e deixar ele e fechar ele de fato. Então, vou colocar só em maiúsculo aqui. Tanto faz a opção que vocês usam. Feita essa parte, então, recapitulando que eu fui no... Ela consiste em aqui formulário no evento onClose. Preciso, então, lembrar de sempre colocar a instrução de finalização de liberação da memória do formulário. Agora vamos para a parte seguinte, que é o método de chamada. Como é que eu faço para abrir esse formulário agora? Então, eu tenho que ir no formulário de origem, onde eu quero chamar ele. Na situação aqui nossa, ou no formulário principal, eu quero chamar ele a partir do menu ajuda sobre. Então, vou aqui na opção do menu, ajuda sobre, e coloco o meu código aqui. Mas existem vários, quero chamar ele a partir de um botão ou de um outro clique qualquer. O evento e do componente é indiferente. O código sempre vai ser padrão, mudando somente de fato, o nome do formulário. Então, dá para ficar a partir de um código feito, depois é bem prático copiar e colar e alterar somente o name do formulário. Então, como é que vamos fazer isso? Primeiro, eu tenho que testar se o formulário já existe, para ele não abrir ele duas vezes. Então, usar o meu famoso if, né? Vou testar if frm sobre, que é o nome do nosso formulário que a gente quer testar, né? É igual a new. Se ele estiver igual a new, é que ele não está na memória. Então, é porque ele não existe ainda. Então, eu vou criar ele. frm sobre recebe t frm sobre. Observe muito que esse t aqui
é indispensável para ele funcionar. É tipo FRM sobre, que geralmente quando copia e cola, o pessoal esquece desse T ali, self. Cria ele mesmo. Então, se o formulário não existe, cria. Ok. E daí chamo ele. Ponto show, mostrar. Se o formulário já existe, ele só vai abrir ele. Se ele não existir ainda na memória, ele cria. Essas três linhas, então, são as que a gente utiliza para chamar o formulário. Agora, vejam que quando executar o meu aplicativo, ele vai dar esse erro, essa advertência, que o formulário sobre ainda não está declarado dentro da classe uses do formulário principal. Queremos adicionar? Dá um yes. Ok, pronto. Isso não é um erro, é só uma correção de código automático. Vejam que ele coloca ele dentro da cláusula uses aqui. Automaticamente agora ele adicionou esse formulário e todos os outros que eu for chamando. Agora posso executar aqui. Vou trazer meu aplicativo para cá. Agora quando for aqui, ó, ajuda sobre, está aqui o meu formulário. Ele vai fechar normalmente, ó, e no fechar também, porque eu coloquei lá no on-close dele também a opção de abrir dele poder ser finalizado. E como eu coloquei aquele if lá, ele não vai abrir, deixar eu abrir ele duas vezes, veja. Ele não vai criar duas vezes, ele vai criar ele uma vez só. E como a gente está usando formulários modal do tipo MD Shield e MD Form, pai e filho, eu posso ir quantos formulários eu quiser, eu posso ir abrir vários na mesma tela aqui e ir trabalhando simultaneamente, tá? Então é um negócio bem bacana desse formulário. Vou concluir aqui meu formulário sobre, eu vou colocar aqui o meu fechar mais bonitinho, que é o que eu quero que vocês também depois pratiquem também. Vou dar uma encurtada aqui. Formulário sobre, vou colocar uma imagem aqui. Que vocês vão colocar uma fotinho de vocês, se tiverem. É, que é o meio que o copyright, né, da picture. Vou colocar uma imagem qualquer aqui. Marcar a propriedade trash. Encaixar, beleza. Aqui vamos colocar informações que bem sucintamente. Vamos dar um up na fonte. Perdeu. Então agora pronto. Criei o meu formulário. Tem o exemplo do formulário principal e também um exemplo do formulário tio de formulário filho e a forma de chamada e como fecha, que é o pontapé inicial dos nossos projetos todos a partir deste momento. Então, é muito bom a gente repetir, repetir, repetir várias vezes, até pegar a manha e compreender e criar uma facilidade, então, nessa operação.